Trabalho interunidades da disciplina Bases das Doenças Infecciosas do Centro Universitário São Camilo. Novas estratégias e/ou avanços na vacinação contra agentes infecciosos. 50% da população global vive em risco de infecção por malária. Em 2018, a Organização Mundial da Saúde, OMS, registrou 228 milhões de casos e 405 mil mortes devido à malária, que são números grandes, apesar dos diversos avanços no controle da mesma, que foram feitos através do aumento do uso de mosquiteiros tratados com inseticida, de diagnósticos aprimorados e da ampliação dos tratamentos antimaláricos. Por motivos como este, o desenvolvimento de uma vacina eficaz seria a ferramenta ideal para controle, prevenção, eliminação e erradicação de muitas doenças infecciosas, e principalmente para o parasita da malária Plasmodium falciparum, por ele ser uma das principais causas de mortalidade entre crianças e mulheres grávidas. No entanto, o desenvolvimento das vacinas contra parasitas é mais complexo do que o desenvolvimento de vacinas para vírus e bactérias. Existem muitas abordagens diferentes para o desenvolvimento de vacinas contra a malária, e elas podem ser classificadas em 3 categorias amplas, representando os 3 estágios do ciclo de vida no hospedeiro humano, que seriam as vacinas pré-eritrocíticas, as de estágio sanguíneo e as de bloqueio da transmissão. O objetivo do nosso trabalho é explicar o desenvolvimento da vacina PFGAP-3 Knockout pré-eritrocítica para a malária causada pelo Plasmodium falciparum, utilizando esporozoitos atenuados geneticamente, e comparar o método de atenuação da vacina RTS mais avançada atualmente com o método de atenuação da PFGAP. Várias vacinas candidatas à malária estão progredindo através de ensaios clínicos. Fazendo uma comparação entre a RTS e a PFGAP-3 Knockout, a RTS é a mais avançada em desenvolvimento. É a primeira vacina a ser submetida a uma avaliação de fase 3 em larga escala na África. Ambas são pré-eritrocíticas e ajudam o corpo a desenvolver anticorpos contra a proteína do esporozoito, a circunsporozoíta ou CSP. O método de atenuação da RTS é por radiação aleatória e o da PFGAP é por deleção de genes. Na RTS são necessárias 3 doses para uma eficácia de 40%, enquanto na PFGAP apenas uma dose é necessária para uma boa eficácia. Os avanços na engenharia genética do Plasmodium permitiram um terceiro caminho para o desenvolvimento de uma vacina completa contra o parasita, além do método de esporozoítas atenuados por radiação e do método profilaxia de cloroquina com esporozoítos. Esse novo método se baseia na criação de cepas de parasitas atenuados em vivo usando deleções genéticas. O conceito de parasitas atenuados geneticamente foi intensivamente explorado em modelos de roedores com malária, com a descoberta de numerosos nocautes de genes que impedem o desenvolvimento do parasita em vários pontos durante a infecção hepática. A imunização com parasitas atenuados geneticamente confere imunidade esterilizante completa e duradoura em camundongos. Quando consideradas para a imunização humana, uma grande vantagem dos parasitas atenuados geneticamente, em comparação com os esporozoítas atenuados por radiação ou profilaxia de cloroquina com esporozoítos, é que os parasitas atenuados geneticamente constituem uma população homogênea de parasitas com um fenótipo de atenuação definido, que pode ser modificado ainda mais para garantir a segurança da imunização.
Foi criado um PF-GAP que carrega deleções de 3 genes que são críticos para a infecção pré-eritrocítica. Esse PF-GAP Trick Knockout foi incapaz de concluir o desenvolvimento do estágio pré-eritrocítico e a transição para a infecção no estágio sanguíneo em um modelo de camundongo humanizado transplantado com hepatócitos humanos e hemácias. Foi demonstrada completa atenuação de PF-GAP Trick Knockout em voluntários humanos, mostrando que ele provoca resposta imune funcional em uma imunização de dose única. Para a administração experimental da PF-GAP3 Knockout em voluntários humanos por picada de mosquito, os parasitas foram descongelados de um banco de células e colocados em eritrócitos humanos normais, usando condições de cultura padrão, a partir das quais foram desenvolvidas culturas de gametócitos e os mosquitos Anopheles stensii, criados em laboratório, foram então infectados com essas culturas de gametócitos PF-GAP3 Knockout. A avaliação dessa infecção do mosquito antes da administração experimental de picadas revelou que a prevalência de infecção na glândula salivar do mosquito era de 91%, e para quantificar esses dados de cargas de esporozoítos nos mosquitos, foram feitos testes de esmagamento. Os voluntários que poderiam ser elegíveis para participar desse estudo teriam que ser homens ou mulheres não gestantes, com idade entre 18 e 50 anos, com boa saúde e que nunca tivessem entrado em contato com a malária antes. Isso tudo foi demonstrado pelo histórico médico, um exame físico, um eletrocardiograma e uma avaliação laboratorial nos 90 dias após a inscrição. No dia da administração, os voluntários foram expostos a 150 a 200 picadas de mosquitos infectados com o PF-GAP3 Knockout no antebraço durante 10 minutos, para permitir a transmissão de esporozoítos. Todos os indivíduos que receberam essas picadas com o PF-GAP3 Knockout completaram o período de estudo de 28 dias sem exibir sintomas de malária e sem parasitemia sanguínea, conforme foi demonstrada pela avaliação microscópica de esfregaços de sangue espesso periférico. Mais testes foram feitos para verificar possíveis infecções de estágio sanguíneo. Então, esses testes foram feitos em amostras de sangue nos dias 0, 7, 10 e 28 após a administração das picadas, pela presença do marcador de RNA ribossômico 18S do falciparum por reação quantitativa em cadeia de polimerase com transcrição reversa PCR, no limite de detecção de 20 parasitas por milímetro de sangue total. O RNA de falciparum 18S foi indetectável em todas as amostras de sangue testadas. Isso demonstra que ocorreu uma completa atenuação do PF-GAP3 Knockout, com interrupção no desenvolvimento durante a infecção pré-eritrocítica. A maioria das reações adversas relatadas nesse estudo foram relacionadas ao grande número de picadas de mosquito sofridas durante a administração do produto. Todas as reações foram classificadas como grau 1, leve, ou grau 2, moderado. Não ocorreram reações de grau 3, grave, ou grau 4, potencialmente fatais. 7 dos 10 indivíduos apresentaram eventos adversos de grau 2. A maioria deles era aritemia no local de administração. Outros eventos de grau 2 incluíram inchaço e prurido no local de administração e fadiga. Os eventos relatados com mais frequência foram inchaço e aritemia no local de administração, onde 10 dos 10 indivíduos relataram esse evento, seguidos de prurido no local de administração, onde 7 dos 10 indivíduos relataram esse evento.
Todos os casos de prurido foram resolvidos até o final do período de 28 dias do estudo. O soro dos voluntários que receberam administração única de 150 a 200 picadas de mosquitos infectados com o GAP3 knockout foi coletado no dia 0, que são os soros pré-imune, e nos dias 7, 13 e 28 após a imunização, que são os soros imunes, e analisados quanto à resposta de anticorpos anti-CSP. A imunoglobulina G anti-CSP foi medida por um ensaio imunoenzimático, procurando pela proteína PF-CSP recombinante de comprimento total. No dia 0, os soros dos voluntários mostraram uma média de 1.436, variando 257,3 unidades arbitrárias de anti-CSP titulados pela ELISA, que estavam abaixo da linha de corte de 2.000 unidades arbitrárias para a positividade. No dia 7, após a administração, a frequência de positividade e o título médio aumentaram, de modo que 8 dos 10 indivíduos eram positivos para a ELISA. O título médio foi para 3.821, variando 808,1 unidades arbitrárias. Os títulos de anti-SP atingiram o máximo no dia 13, após a administração, quando todos os volumes foram positivos para IgG, anti-CSP, e a média do grupo aumentou para 11.547, variando 2.084 unidades arbitrárias. No dia 28, os títulos de anti-CSP declinaram para uma média de 5.774, variando 840 unidades arbitrárias, com todos os voluntários mantendo os títulos acima da positividade. Os dados do artigo apoiam o desenvolvimento da PF-GAP3 knockout como uma candidata promissora à vacinação. Porém, as conclusões do estudo do artigo são restringidas, pois nenhum cálculo formal do tamanho da amostra foi realizado, por o estudo ser exploratório e conter apenas um grupo de tratamento imunizado com a PF-GAP3 knockout. O estudo do artigo foi desenvolvido para caracterizar a segurança, atenuação e imunidade ao PF-GAP3 knockout. Além disso, apenas as respostas imunes humorais dos indivíduos foram analisadas, e por este motivo, não é possível saber ainda o grau de proteção que pode ser alcançado com a imunização pela vacina.